No IMAF 120, trouxemos o problema do prisioneiro e os dois guardas. Você está numa cela onde existem duas portas, cada uma vigiada por um guarda. Existe uma porta que dá para a liberdade e a outra para a morte. Você está livre para escolher a porta que você quiser e por ela sair. Você poderá fazer uma única pergunta a apenas um dos dois guardas. Um dos guardas sempre fala a verdade, já o outro sempre mente. E você não sabe quem é o mentiroso e quem fala a verdade. Que pergunta você faria? Naquele IMAF, apresentamos uma solução para o problema. Você consegue pensar numa solução diferente daquela? Olá, eu sou Kevin Aquino, estudante de licenciatura em matemática, e esse IMAF foi escrito pelo professor Tiago Reis. Antes de continuar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Bom, voltando ao vídeo, hoje falaremos sobre os conectivos lógicos condicional e bicondicional. Como dissemos no IMAF 120, um conectivo lógico é uma partícula que conecta duas sentenças lógicas, produzindo uma nova sentença, cujo valor de verdade depende exclusivamente dos valores de verdade das sentenças conectadas. Os principais conectivos são a negação, a disjunção, a conjunção, o condicional e o bicondicional. Já falamos sobre a negação, a disjunção e a conjunção. O bicondicional corresponde ao se e somente se. Na linguagem natural, um condicional possui diferentes interpretações dependendo do contexto. Considere o seguinte diálogo. Vamos à praia amanhã? Eu tô com vontade de ir, mas não sei se o conserto do meu carro vai estar pronto até amanhã. Eu vou pedir pra minha mãe pra me emprestar o carro dela. Se você me der carona, eu vou à praia. Na implicação que aparece na última fala, entendemos que se João não conseguir dar carona para Maria, mesmo assim ela pode ir à praia, caso seu próprio carro fique pronto a tempo. Isso é, entendemos que se o antecedente for falso, a implicação ocorre mesmo se o consequente for verdadeiro. Agora considere outro diálogo. Pai, posso sair para brincar? Não. Deixa, vai. Não, não pode. Por favor, pai, por favorzinho. Tá bem, se você limpar seu quarto, então você pode sair. Na implicação do segundo diálogo, entendemos que se a filha não limpar o quarto, então ela não poderá sair. Isso é, entendemos que se o antecedente for falso, a implicação ocorre mesmo se o consequente também for falso. Nesse segundo diálogo, podemos dizer que se a filha arrumar o quarto, então ela poderá sair. E se a filha não arrumar o quarto, então ela não poderá sair. Embora no diálogo apenas uma das implicações tenha sido dita explicitamente, pelo contexto, em nossa linguagem natural, entendemos que a segunda implicação também ocorre. Já no primeiro diálogo, pelo contexto, entendemos que a segunda implicação não ocorre. Se houver carona, com certeza Maria irá à praia. Mas, se não houver carona, não se tem certeza. A ida à praia fica dependendo de outro fator. No caso, o carro da própria ficar disponível. Para não compartilhar essa ambiguidade com a linguagem natural, a lógica formal adota a convenção de considerar o que acontece no segundo diálogo como bicondicional. Na lógica formal, a última fala do pai seria substituída por você pode sair se e somente se você limpar o seu quarto. Dessa forma, o bicondicional da lógica clássica é verdadeiro quando
antecedente e consequente são ambos verdadeiros ou ambos falsos. E é falso quando eles possuem valores de verdade distintos. O condicional corresponde ao implica que ou ao se então. Sobre a sentença, se eu riscar o fósforo, então ele acenderá, acho que você concorda que, se eu riscar o fósforo e ele não acender, então a sentença é falsa. Se ocorre o antecedente e não ocorre o consequente, então não há implicação. Isso é, o condicional é falso. Mas e nos outros casos, como é que fica? Supondo que eu risquei o fósforo e ele acendeu, o condicional, se eu riscar o fósforo, então ele acenderá, é verdadeiro ou é falso? O condicional, se o Brasil fica na América do Sul, então 2 mais 2 é igual a 4, é verdadeiro ou é falso? Talvez você tenha dito que o primeiro condicional é verdadeiro, pois o fato de eu riscar o fósforo o faz pegar fogo. Talvez você tenha dito também que o segundo condicional é falso, pois o Brasil ficar na América do Sul não influencia no resultado da adição de 2 mais 2. Mas note que, nos dois condicionais, antecedente e consequente são ambos verdadeiros. E agora, José? A lógica clássica toma a decisão radical de considerar que o condicional de duas sentenças é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é verdadeiro. Em todos os outros casos, o condicional é considerado verdadeiro. Essa convenção é muito estranha quando interpretamos na linguagem natural. Inclusive, ao longo da história, diferentes filósofos, lógicos e matemáticos defenderam diferentes convenções para o conectivo condicional. Na verdade, existem lógicas que utilizam outras convenções, como, por exemplo, as lógicas modais e as lógicas relevantes. Mas a convenção a que nos referimos aqui é a da lógica clássica. No entanto, para a maioria dos assuntos da matemática, a convenção da lógica clássica simplifica muito as coisas. Por exemplo, grosseiramente falando, uma função é contínua no caso, e apenas no caso, em que o condicional se x está próximo de y, então f de x está próximo de f de y é verdadeiro. Para a maioria das funções, existe de fato uma relação de causalidade entre o antecedente e o consequente. Ou seja, é o fato de x estar perto de y que causa o fato de f de x estar perto de f de y. No entanto, você concorda comigo que toda função constante é contínua? Por isso, queremos que o condicional seja considerado verdadeiro para funções constantes. No entanto, note que, nesse caso, o das funções constantes, o antecedente não é o motivo de causa do consequente. f de x está próximo de f de y independe de x estar ou não próximo de y. Se fosse exigir relação de causalidade entre o antecedente e o consequente, então ou as funções constantes não seriam consideradas contínuas, ou a definição de função contínua precisaria de emendas. Na linguagem natural e até em outras lógicas, como as lógicas relevantes, espera-se que exista uma relação de causalidade entre antecedente e consequente, mas na lógica clássica não, como mostra o exemplo das funções contínuas. Por isso, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é verdadeiro, então o condicional é verdadeiro. E para os outros casos onde o antecedente é falso, como é que fica?
Bom, na lógica formal, adota-se a convenção de que, se o antecedente for falso, o condicional ocorre, independente da veracidade ou não do consequente. Quando o antecedente é falso e o consequente é falso, então o condicional é verdadeiro. Quando o antecedente é falso e o consequente é verdadeiro, então o condicional novamente é verdadeiro. Dessa forma, além da não necessidade de relação causal, o condicional da lógica clássica tem a propriedade extravagante de que, a partir da premissa falsa, pode-se ter qualquer tipo de conclusão que, ainda assim, o condicional é verdadeiro. Por isso, para a lógica clássica, eu falo a verdade quando digo que, se o Brasil ficar no hemisfério norte, então x é igual a 4, independente do valor de x. Mas o que explica essa convenção para os valores de verdade dos dois últimos casos em que o antecedente é falso? A valer, o único caso que tem uma interpretação determinante para o seu valor de verdade é o caso em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Não temos uma razão determinante para os valores de verdade dos outros casos. Existem, pelo menos, 3 justificações que ajudam a entender a convenção da lógica clássica. Atenção! Não é que o condicional segue fisiologicamente uma dessas justificações, e por isso deve-se adotar a convenção que exibimos. Na verdade, uma vez que adota-se tal convenção, podemos interpretar o condicional através de uma dessas justificações. Bom, uma primeira interpretação é a que o condicional ocorre sempre que o consequente é, no mínimo, tão verdadeiro quanto o antecedente. Assim, o condicional não ocorre apenas quando o antecedente é verdadeiro, mas o consequente é falso. Como se o falso denotasse o 0% verdadeiro e o verdadeiro denotasse 100% verdadeiro. A única situação onde o valor de consequente é menor que o valor do antecedente é na segunda linha. Por isso, todas as outras condicionais ocorrem. Uma outra interpretação é a seguinte: uma vez que a não necessidade da relação causal explica as duas primeiras linhas, o que escolher para preencher as duas últimas? Se escolhemos F e F, então cairíamos numa conjunção. Se escolhêssemos F e V, então a gente cairia numa bicondicional. Se escolhêssemos V e F, então a gente ia cair na própria coluna de sentença Q. Em qualquer um desses 3 casos, cairíamos em uma configuração que já existe. Dessa forma, a única opção que sobra é V e V. A terceira interpretação é que o condicional é uma promessa e que ele é falso quando e somente quando a promessa não é cumprida. Por exemplo, se entendemos que a afirmação "se fizer sol, então eu vou à praia" é uma promessa, então a única forma de se quebrar a promessa é "se faz sol e eu não vou à praia". E se faz sol e eu vou à praia? Então a promessa é cumprida. Mas e se não faz sol? Então, independente de eu ir ou não, eu não vou estar quebrando a promessa. Lembra do problema do prisioneiro? E aí, pensou numa pergunta para fazer a um dos guardas diferente da que foi apresentada no IMF 120? Que tal a seguinte pergunta? É verdade que você é o guarda honesto se e somente se sua porta é da liberdade? Lembre-se que viramos para um dos guardas e soltamos a pergunta, mas não sabemos se o guarda é honesto ou mentiroso. Temos 4 casos possíveis. O primeiro caso que a gente vai analisar é o caso em que temos a resposta sim do guarda honesto. Como o guarda é honesto,
o antecedente do condicional é verdadeiro. Quando recebemos sim, o guarda disse que o bicondicional é verdadeiro. Como ele é honesto, portanto diz a verdade, o bicondicional é de fato verdadeiro. Mas a única situação em que o antecedente é verdadeiro e o bicondicional é verdadeiro é quando o consequente é verdadeiro. Portanto, sua porta é a da liberdade. Analisemos agora o caso em que recebemos a resposta sim do guarda mentiroso. Como o guarda é mentiroso, o antecedente do condicional é falso. Quando respondeu sim, o guarda disse que o bicondicional é verdadeiro. Como ele é um mentiroso, portanto mente, o bicondicional é, na verdade, falso. Mas a única situação em que o antecedente é falso e o bicondicional é falso é quando o consequente é verdadeiro. Portanto, sua porta é a da liberdade. Em resumo, se recebemos a resposta sim, devemos escolher a porta do guarda a quem dirigimos a pergunta, independente do guarda ser honesto ou mentiroso. Agora, vamos analisar o caso em que recebemos a resposta não do guarda honesto. Como o guarda é honesto, o antecedente do condicional é verdadeiro. Quando respondeu não, o guarda disse que o bicondicional é falso. Como ele é o honesto, portanto diz a verdade, o bicondicional é de fato falso. Mas a única situação em que o antecedente é verdadeiro e o bicondicional é falso é quando o consequente é falso. Portanto, a porta da liberdade é a do outro guarda. Por fim, vamos analisar o caso em que recebemos a resposta não do guarda mentiroso. Como o guarda é um mentiroso, o antecedente do condicional é falso. Quando respondeu não, o guarda disse que o bicondicional é falso. Como ele é mentiroso, portanto mente, o bicondicional na verdade é verdadeiro. Mas a única situação em que o consequente é falso e o bicondicional é verdadeiro é quando o consequente é falso. Portanto, a porta da liberdade é a do outro guarda. Em resumo, se recebemos a resposta não, devemos escolher a porta contrária à do guarda a quem dirigimos a pergunta, independente de o guarda ser o honesto ou o mentiroso. Ou seja, o resumo dos resumos é, mesmo sem saber se quem está te dando a resposta é o guarda honesto ou o guarda mentiroso, se recebemos a resposta sim, devemos escolher a porta do guarda a quem dirigimos a pergunta. Agora, se recebemos a resposta não, devemos escolher a porta contrária à do guarda a quem dirigimos a pergunta. Assim como a solução do IMF 120, também agora não conseguimos descobrir qual é o guarda que mente e qual é o guarda que fala a verdade. Mas, mesmo assim, conseguimos descobrir qual a porta da liberdade. Quem nos ajudou dessa vez foi o conectivo bicondicional. Bom, nos próximos IMFs falaremos mais sobre os condicionais, suas voltas e muitos outros assuntos. Não esqueça de deixar seu comentário se você pensou em outra pergunta e também sugestões para mais vídeos. Até a próxima!